Olá, concurseiros, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma prova, um intensivo à prova concurso, um estudo específico aqui para o TRT da 8ª região. E aqui nós vamos gravar noções de direito processual, do trabalho e especificamente para o curso de técnico judiciário, tá? Aqui eu quero que vocês tomem cuidado, da área administrativa. Eu quero que vocês tomem cuidado com a banca, gente. Aqui vão algumas sugestões. Bom, antes mesmo de falar até das sugestões, sou o professor Cristiano Mion e aqui vou acompanhá-los durante todo esse percurso na matéria processual. A matéria processual não é uma matéria difícil, vai exigir de vocês uma leitura constante da CLT, começa lá a partir do artigo 643, algumas coisas são importantes, e depois do artigo 763 da CLT. Pode fazer, claro, vamos fazer algumas leituras, vou destacar para vocês o que mais tem caído no concurso, como é que tem sido o formato da prova. Claro que normalmente é a Fundação Carlos Chagas que tem feito mais as provas, mas CESP também tem feito algumas provas, como é o caso do TRT da 8ª região. Foi a banca CESP a selecionada e eu quero que vocês tomem atenção com alguns detalhes. O que eu quero que vocês tomem cuidado, principalmente com o CESP, que a prova da banca CESP ela é um pouquinho mais elaborada. Então eu preciso que vocês façam um estudo não somente da lei seca, da letra fria da lei, e também não somente fazer só a leitura da CLT. Vocês precisam fazer uma complementação lendo as súmulas, que são as súmulas do TST, e orientações jurisprudenciais, que são entendimentos jurisprudenciais do TST, que você encontra lá no finalzinho da CLT. Então, gente, cuidado, tem que fazer, porque a banca CESP tem como característica não cobrar muitas vezes o que está escrito somente na lei. Eles fazem um trabalho muito mais elaborado que a Fundação Carlos Chagas. A Fundação Carlos Chagas é diferente, então você tem que se preparar exatamente para a banca CESP. Utilizem bastante exercícios. E eu já vou adiantar para vocês, a equipe do TRT é uma equipe totalmente empolgada. Eu vejo pelos professores, tenho conversado com vários deles. Gente, é uma equipe excelente, vocês estão em boas mãos. Faça a parte de vocês em casa, já que aqui é um curso intensivo, faça a parte de vocês em casa e nós fazemos aqui destacando o que é importante para cada concurso, ok? Então nós vamos nos dedicar agora, como nesse primeiro concurso, se você analisar o edital de vocês, a gente tem lá vários tópicos e eu vou começar pelo tópico 4, que fala sobre os princípios gerais do processo de trabalho, são os princípios específicos, e os princípios, se você olhar lá, está assim, aplicação subsidiária do CPC. Nós precisamos analisar também os princípios do processo civil que são aplicáveis ao processo de trabalho. Já para adiantar para vocês, lembrando que o Código de Processo Civil, que é considerado como processo comum, nós podemos aplicar de forma subsidiária ao processo de trabalho. Então, o estudo em... Ah, professor, mas o processo civil você precisa ter ter um conhecimento em cima do processo civil para poder entender algumas coisas do processo de trabalho. Então, a gente sempre vai fazer esse elo entre essas duas matérias. Então, vamos lá para os estudos, a atenção total, vem comigo, deixa aqui comigo a responsabilidade de trazer as dicas para vocês e trazer os pontos mais fortes da matéria, e você faz a parte em casa estudando bastante. CESP não é brincadeira, gente. CESP é uma banca que exige bastante do candidato. Que bom. Lembrando que nesse formato da prova, só para antes de nós entrar na matéria, rapidinho, vai ser assertivas de A, B, C, D, E. Fugindo um pouquinho do padrão que normalmente CESP faz, de certo e errado. Então, quer dizer, já facilitou um pouquinho pelo fato desse A, B, C, D, E, porque eu acho que a prova de certo e errado é uma prova um pouquinho mais difícil. Porque você tem assertivas, você tem que identificar certo e errado. Então, aqui a prova é um pouquinho mais fácil, mas a banca continua sendo a mesma e a dificuldade vai ser a mesma, ok? Então, vamos lá, vamos começar então falando um pouquinho sobre princípios gerais do processo trabalhista. Nessa primeira tela, eu coloquei para vocês princípios gerais do processo trabalhista. Está lá, princípios do processo civil aplicáveis ao processo do trabalho. Então nós vamos agora nos dedicar a alguns princípios que são do processo civil e que nós podemos aplicar ao processo do trabalho. Vamos começar pelo primeiro. Princípio dispositivo ou da demanda, que está lá no artigo 2º do CPC, do Código de Processo Civil. Pessoal, o que é o princípio dispositivo? O que quer dizer? Cuidado, já vou até adiantar para vocês, cuidado com os nomes, cuidado com os princípios que têm nomes diferentes. E além de tudo, já vou explicar como você deve estudar princípios. Para a prova, como eles têm o costume de cobrar para os TRTs,
eles podem cobrar tanto a parte conceitual, que nós já vamos conversar, como eles também podem colocar o artigo ou a súmula que eventualmente esteja ligado ao princípio e perguntar qual princípio está ligado àquela súmula, àquele artigo. Então, a minha sugestão de estudo, você pega, estuda o princípio, tá? Estuda o princípio, estuda o seu conceito e verifica quais são os artigos e súmulas que eventualmente estão vinculados àquele princípio. Tem que fazer exatamente os dois caminhos, sabendo do artigo qual o princípio e o princípio quais são os artigos. Isso é muito importante. Pessoal, princípio dispositivo da demanda, o que significa? Dispositivo da demanda quer dizer o seguinte, é também conhecido como inércia da jurisdição. Toda vez que uma pessoa tem algum direito, que ele entende que ele tem algum direito porque foi desrespeitado, por exemplo, você está num trabalho, você está trabalhando para uma empresa, você foi mandado embora e você entende que faltou pagamento de alguns haveres trabalhistas. Bom, você se sentiu lesado e você quer procurar o Poder Judiciário. Isso demonstra o seguinte, o Poder Judiciário existe para atender a demanda, para atender a sua reivindicação, que você acha que você está lesado. Então, quer dizer, você que tem que procurar o Poder Judiciário. O Poder Judiciário ele está lá, por isso que a inércia da jurisdição, ele está aguardando você. O juiz, se você analisar, ele não vai poder pegar e iniciar um processo para você. O juiz ele representa o Estado e está aguardando, claro, você procurar o Poder Judiciário e protocolar a sua reivindicação, que é a sua petição. Então, nesse caso, o princípio do dispositivo ou da demanda, lembre-se que é a questão da inércia da jurisdição. As pessoas é que têm que procurar o Poder Judiciário. O juiz, o Poder Judiciário não pode iniciar de ofício o processo. Depende das pessoas procurarem o Poder Judiciário. E isso você encontra no artigo 2º do Código de Processo Civil. Ok? Vamos para o próximo princípio. Princípio inquisitivo ou do impulso oficial, que nós encontramos no artigo 262 do CPC e podemos também identificar no artigo 765 da CLT. Bom, gente, princípio inquisitivo ou do impulso oficial. Aqui ele decorre do princípio anterior. O princípio dispositivo da demanda é aquela questão da inércia, ou seja, a parte que tem que procurar o Poder Judiciário, não é o Poder Judiciário que pode iniciar o processo, tá? Ele fica numa situação de aguardar. Agora, no momento que a pessoa procura o Poder Judiciário e no momento que a pessoa protocolou a sua petição inicial, ou seja, dali para frente o processo se movimenta pelo princípio inquisitivo ou do impulso oficial, ou seja, os atos vão acontecendo automaticamente. A pessoa não vai precisar pedir, por exemplo, um exemplo. Protocolou a petição. Juiz, faça a citação da parte. Juiz, marque a audiência. Juiz, não precisa, porque o processo, no momento que você procurou o Poder Judiciário, movimentou o Poder Judiciário, ele tem que te dar uma resposta. Essa é a função do Estado. Então, ele tem que te dar uma resposta. E, nesse momento, claro, o processo vai por impulso oficial. Os atos vão acontecendo automaticamente, ok? Guardem os artigos que eu estou mencionando, muito importante para a prova. E detalhe, muitos podem estar falando, professor, mas eu não vejo tantas questões de princípios. Concurso você não escolhe matéria, você tem que estudar toda a matéria, todo o edital que está previsto para vocês. Então nós vamos trabalhar de tudo que for importante para o edital. Tá? Vamos lá, continuando. Princípio da instrumentalidade, que nós encontramos nos artigos 154 e 244 do CPC. Qual que é, gente... Qual que é o objetivo? Qual que é o instrumento pelo qual me utilizo para buscar, né, o meu direito? Né? Querendo ou não, o instrumento que você utiliza é o processo. Por isso que a gente fala o princípio da instrumentalidade. É o processo que você... Claro, lembrando que processo é algo abstrato. Quando você pega nas mãos, agora tem o processo eletrônico, mas quando era antigamente tudo no papel, alguns lugares ainda é na base do papel, se chama autos. Então, quer dizer, os autos eu encosto, mas o processo é a parte, né, abstrata. O que acontece nesse caso? O instrumento pelo qual eu busco o meu direito é através do processo. O que é o meio pelo qual eu vou buscar o que eu entendo como sendo o meu direito. Claro que não é uma certeza que você vai ganhar, mas é o meio pelo qual. Por isso que é o instrumento que você busca a justiça, ok? Então são os três princípios, princípio dispositivo da demanda, princípio inquisitivo do impulso oficial. Esses dois primeiros eu quero até que vocês coloquem esse livro porque eles são bem importantes, principalmente por ter um nome diferente. Vamos lá, continuando dentro dos princípios. Princípio da estabilidade da lide, que está previsto no artigo 294 do CPC. Gente, vem comigo aqui.
Olha o termo, estabilidade da lide, tá? Estabilidade da lide. Olha só, quando é que um processo está estável? Estabilidade da lide é quando o problema, a discussão está estável. Olha só, quando você entra com um processo, você entra questionando alguns direitos. E a pessoa vai, claro, no caso, vamos imaginar um empregado e um empregador. O empregado entra pedindo vários pedidos e o empregador tem que saber o que o empregado está pedindo. Até porque ele precisa se defender. É um princípio constitucional, que é o princípio do contraditório e da ampla defesa. Preciso, né, ter um processo que tenha um contra o outro e que tenha a sua defesa. Tem que autorizar, tem que permitir que a pessoa se defenda. Então, olha só, no momento que eu vou me defender, eu preciso saber do que eu estou me defendendo. A pessoa não pode depois mudar o processo porque, eu esqueci de tal pedido. Esqueceu, então entre com um novo processo. Mas eu preciso ter um processo em que eu possa me defender, que eu saiba todos os pedidos. Então, qual o momento processual que ocorre a estabilidade? Que eu sei exatamente quais são os pedidos que eu vou ter que me defender e até qual momento talvez o autor pode modificar a sua petição inicial, porque ele tem um momento processual. Então, olha só, vamos imaginar um processo, tá, em que você tenha, né, uma linha processual. Até vou fazer um desenho diferente, tá? Só para vocês entenderem aqui um pouquinho. No momento que você entra com uma reclamatória trabalhista, tá? Você entrou com uma reclamatória trabalhista. Depois da reclamatória trabalhista, tem né, uma fase que é notificação, né, até chegarmos no que a gente chama de audiência. Dentro da audiência, existe um trâmite processual. E esse trâmite processual é assim: primeira tentativa conciliatória, depois tem a leitura da petição inicial e depois tem a defesa. Ou seja, aqui que eu vou apresentar a minha contestação. Então aqui tem um trâmite. Então a protocolou a reclamatória trabalhista, vai ter distribuição, vai ter notificação da audiência, aí tem um trâmite processual. O que acontece? Eu quero que vocês tenham atenção da seguinte forma. Qual que é o momento em que o autor pode aditar ou editar a petição inicial? Aditar é acrescentar algo, editar é modificar algum pedido. Gente, a pessoa não vai fazer a defesa aqui, ó, em audiência. Então, cuidado, eu estou explicando dentro do processo do trabalho já. Eu não vou explicar o processo civil porque não faz parte da minha matéria. Mas aqui o que eu quero dizer é assim, qual o momento que o autor pode modificar a petição inicial? Ele tem até essa fase da audiência que ele pode editar ou aditar a sua petição inicial. Claro, se ele modificar a petição inicial, acrescentar um pedido, o juiz tem que, claro, dar um prazo, ou ele pode fazer de forma oral, ou até mesmo ter que remarcar uma nova audiência para que ele possa, vamos dizer assim, mudar a sua defesa, para ele poder, por exemplo, né, readequar a contestação, que é o meio pelo qual você se defende. Então, cuidado, a estabilidade... Passou desse momento, isso que eu quero chamar a atenção, que já caiu nas provas anteriores esse princípio. Por isso que eu estou perdendo mais tempo nele. Se eventualmente o autor, a pessoa entregou, no caso o réu apresentou a sua defesa, entregou para o juiz a contestação, passou desse momento para baixo, gente, eu não posso mais editar ou aditar a minha petição inicial. Aí a pessoa vai ter que ingressar com um novo processo. Ah, mas o custo... Não tenho o que fazer, porque a partir do momento que você entregou a defesa, eu entreguei a defesa conforme daqueles pedidos que ele realizou. Dali para frente ele não pode fazer novos pedidos, vai ter que entrar com um novo processo. Gente, eles perguntaram na prova exatamente o momento processual que a pessoa não podia mais aditar a petição inicial e está totalmente ligado ao princípio da estabilidade da lide. Perdi um tempo aqui, mas porque ele é muito importante para a prova, ok? Atenção total. Vamos lá, vamos dar sequência. Princípio da impugnação especificada, que está no artigo 302 do Código de Processo Civil. Esse artigo trata, esse princípio especificado, a impugnação especificada, está atrelado, está relacionado à contestação, à defesa do réu. Primeira coisa, não é outra parte do processo, gente. Esse princípio está ligado à defesa, está totalmente ligado à defesa. O que é importante você saber sobre a impugnação especificada? No momento que a pessoa, do réu, vai fazer, na verdade, montar a sua defesa, ele tem que impugnar, gente, pedido por pedido. O que eu quero dizer com isso?
No momento que você vai montar a sua contestação, se o autor pediu jornada de trabalho, horas extras, vai ter que ter na defesa, gente, jornada de trabalho, horas extras. Ah, abriu um tópico de adicional noturno, adicional noturno. Abriu um tópico de adicional de transferência, adicional de transferência. Abriu um tópico de férias, um tópico de férias. Eu tenho que fazer impugnação, gente, pedido por pedido. Eu não posso fazer uma contestação, que a gente chama na prática de por negativa geral. Existem alguns órgãos que podem fazer, tipo a Defensoria Pública pode fazer, né, essa contestação por negativa geral. Mas normal, isso é Defensoria Pública. Agora aqui, no caso, empregado e empregador, o empregador não pode fazer uma contestação por negativa geral, porque se ele fizer dessa forma, ele não tem direito a nada. Nesse caso, quando ele faz por negativa geral, eu presumo que tudo que o autor alegou na inicial é verdadeiro. Então, cuidado com isso. A impugnação especificada quer dizer que a pessoa, dentro da sua defesa, tem que impugnar pedido por pedido. Tranquilo, gente? Vamos lá. Gente, cansaço não. Joga, espanta, como aqui é o meu lema dentro aqui, alegria, alegria. Então, atenção total, levanta os olhos. Eu sei que a parte principiológica é uma matéria um pouquinho mais chata. Eu adoro, mas você lembre-se do seguinte. Olha, até vou até escrever um negócio aqui, ó. Ó, o que você está procurando? Ó, um ânimo, ó, estabilidade, né? Ó, toda vez que você estiver lendo aqui o quadro, você vai olhar aqui do ladinho, ó. Quem sabe, né, ganhar uns 5 mil reais por mês, claro, colocando todos os benefícios, tudo. Ó, quando você estiver escrevendo no quadro, você olha para o lado direito. Quando bater o desânimo, você olha para o lado direito. Aí você vai lá, opa, querendo não, eu estou correndo para isso. E no decorrer das aulas, eu vou colocando outros benefícios para você se animar com os seus estudos, beleza? Vamos lá, então. Princípio da eventualidade, que está previsto lá no artigo 300 do Código de Processo Civil. Mesma coisa, gente. O artigo 300 aqui também trata da defesa do réu. Princípio da eventualidade, ó, eventualidade está relacionada a tempo. O que quer dizer isso? No caso da eventualidade, eu quero que vocês tenham atenção com o seguinte detalhe. Eventualidade tem a ver com o tempo, momento. Quando a pessoa vai montar a sua defesa, eu não falei para vocês que a defesa é feita em um momento processual, nesse momento, não existe outro momento para a pessoa se defender. É aqui. Tanto é que eu sempre brinco que os advogados escrevem uma coisa antagônica. Como assim antagônica? Existem alguns casos que o advogado coloca na contestação o seguinte: fulano de tal não tem direito a nada. Ele coloca na contestação. Aí daqui a pouco ele começa a escrever na contestação. Mas se Vossa Excelência entender que ele tem direito... Ô advogado louco, você está dizendo que o cara não tem direito, agora está dizendo que ele tem direito e talvez um pouco... É exatamente isso, porque o princípio da eventualidade quer dizer exatamente isso. A pessoa tem que trazer todos os motivos, toda a sua defesa nesse momento processual. Então, por isso que é muito comum nas contestações colocar que ele não tem direito, que não tem direito a nada, e daí ele fala assim, né? Se Vossa Excelência entender que ele tem direito, então, às horas somente do mês de agosto, porque foi, sabe? Porque você tem que trazer todos os argumentos de defesa nesse momento processual. Princípio da eventualidade, princípio relacionado à defesa. Vamos lá, princípio da preclusão. Perceba que os princípios estão desenrolando, gente, conforme existe uma lógica entre os princípios. Lembrando que princípio, né, para aqueles que, né, como é um intensivo, né, eu pressuponho que alguns já têm algum conhecimento, mas quem não tem, lembrando que princípio serve de orientação para o operador do direito. Você que está estudando a lei é hoje um operador de direito, você está operando o direito. E quando você lê a norma, muitas vezes a norma não traz todas as informações importantes, então você tem que usar a interpretação. E essa interpretação é utilizado o princípio. Se caso você não entende, não sabe para qual caminho, lembre-se que o princípio é uma orientação para o interpretador, tá? Vamos lá. Princípio da preclusão, gente. Processo, gente, não anda para trás, só anda para frente. E tudo tem prazo. Então, o princípio da preclusão, que está no artigo 245 do CPC, quer dizer o seguinte: tudo tem um momento correto para ocorrer. Se caso não ocorrer naquele momento, infelizmente, vai precluir o direito da parte. O que é precluir? Perde seu direito. A pessoa não pode mais exercer. Por exemplo, prazo de recurso, 8 dias. Protocolou no 9º dia, o recurso não vai subir, não vai ser julgado, porque tinha um momento processual para isso. Apresentou a defesa fora da audiência, não tem o que fazer, é dentro da audiência que você tem que apresentar a defesa. Tudo tem um momento correto, gente. Se você perder esse momento, preclui seu direito. Você perde esse direito. Isso que quer dizer. Continuando, princípio da economia processual.
Aqui eu não vou nem perder muito tempo, até porque não tem caído muito em concurso, não tem sido exigido muito, não tem sido, né, exigido nas provas. O importante é que, claro, todo trabalho seja desenvolvido com economia. Quanto mais você, né, tiver economia dentro, lembrando que o processo gera muitos custos para o Poder Judiciário e para o Estado como um todo, e esses custos, claro, você tem que tentar administrar para que exista uma economia processual. Continuando, princípio da perpetuatio jurisdictionis. Perpetuação da jurisdição que está previsto no artigo 87 do Código de Processo Civil. O que quer dizer, o que significa isso? Perpetuação da jurisdição. Quer dizer o seguinte, que no momento que a pessoa protocolou a petição inicial e foi distribuído por um juiz, por uma vara do trabalho, ali fixa a jurisdição. Aquele juiz vai ser responsável por aquele processo. Se a pessoa falou, não, eu não quero que esse juiz julgue esse processo, porque eu não gosto dele. Pega, não vai, por exemplo, na audiência e arquiva o processo. No momento que arquivou, a pessoa entra depois dele, 10 dias, entra novamente com a petição inicial. Por incrível que pareça, o que vai acontecer? Essa pessoa vai ter uma grande surpresa, porque esse processo vai ser distribuído novamente e vai cair no mesmo juiz. Porque a primeira vez que o processo caiu lá, ele perpetuou, ele fixou a competência naquela vara do trabalho, ok? Isso que quer dizer perpetuação da jurisdição. Princípio do ônus da prova, que está previsto no artigo 333 do CPC. Gente, esse princípio traz aqui informações importantes, porque ônus é responsabilidade, incumbência. Quem tem a incumbência de provar? Existem alguns fatos em que o autor vai ter que provar e outros casos vai ter o réu que vai ter que provar. A gente vai trabalhar no momento oportuno, não é agora, nesse primeiro momento dessa aula. Então, o que eu quero chamar a atenção é, ônus da prova quer dizer exatamente isso. O autor, né, conforme o artigo 333, ele vai ter que comprovar os fatos constitutivos do seu direito e o réu vai ter que, né, falar sobre os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor. Claro, quer afastar a condenação. Então, o ônus da prova, lembre-se que é incumbência, responsabilidade de provar e esse ônus é distribuído conforme cada pedido, conforme cada direito. Tranquilo? Princípio da oralidade. Gente, princípio muito utilizado dentro do processo do trabalho. Nós vamos ver que existem muitos atos processuais dentro do processo de trabalho, apesar de ser um princípio do processo comum, processo civil, mas adotamos diretamente aqui. Por exemplo, defesa, que a gente viu ali na audiência, essa defesa é feita de forma oral, é previsto pela lei. Na prática é forma escrita. Mas na teoria diz que o prazo é de 20 minutos de forma oral. Razões finais, de forma oral. Então tem vários atos processuais que nós podemos realizar de forma oral e é um princípio totalmente ligado ao processo de trabalho. Princípio da imediatidade ou da imediação. Cansaço? Olha lá o cantinho aqui, ó. Estabilidade e o salário que você quer ganhar. Não esqueça disso, tá? Olha lá, bateu o cansaço, lembra-se disso. É muito importante. Vamos lá. Princípio da imediatidade ou da imediação, artigos 342, 440 e 446, inciso 2 do CPC e artigo 820 da CLT. Então, é importante você fazer a leitura de todos os artigos. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que o princípio da imediatidade ou da imediação quer dizer que o juiz está em contato direto, gente, está em contato direto com o processo. Ou seja, é o juiz que faz a audiência, é o juiz que determina algum ato processual, está em contato com o depoimento das partes, que está em contato com a oitiva para ouvir as testemunhas. Então, isso que é o princípio da imediatidade. O juiz está em contato direto com as partes e com o processo. Princípio da identidade física do juiz, que está lá previsto lá no artigo 132 do Código de Processo Civil. Esse princípio traz a informação de que, uma vez que o juiz, tá, iniciou o processo, fez a audiência, essa pessoa é mais apta, todos vão concordar comigo, todos vocês aí vão concordar comigo que esse juiz está apto para julgar. Tá? Então, esse princípio da identidade física do juiz quer dizer que, no momento que o juiz começar a julgar, começar o processo, em tese, ele está atrelado àquele processo e é ele que tem que julgar. Claro que existem alguns casos que ele não vai poder julgar, por exemplo, foi promovido e foi para o TRT. Nesse caso, não tem como ele julgar, mas caso contrário, ele está vinculado e a pessoa que iniciou o processo, o juiz que iniciou o processo é o juiz que tem que fazer, né, a respectiva
como é que fala? Tem que fazer a respectiva sentença. Lembrando que esse princípio, até um tempo atrás, não era aplicável ao processo de trabalho, conforme a súmula 126 do TST. Só que essa súmula foi cancelada do TST e essa súmula, ou seja, com o cancelamento dessa súmula, nós estamos percebendo que o TST já está entendendo como aplicar. Não está escrito isso. Com o cancelamento da súmula, nós interpretamos que o TST entende que agora ele está vislumbrando que esse princípio pode sim ser aplicado ao processo do trabalho, tá bom? Princípio da lealdade processual e da boa-fé. Esse princípio aqui é o que mais nós temos num processo trabalhista, gente. Que coisa, gente, é até bonito, lealdade, né, processual e da boa-fé. Gente, autor e réu, o que tem mais dentro de um processo trabalhista é lealdade. Boa-fé, então, ó, eu perco as contas. Gente, é um absurdo, é brincadeira, na verdade, vocês estão querendo entrar no TST, vocês vão ver que tem advogado instruindo testemunha, é uma loucura, né? Infelizmente, a gente sabe que a justiça é bonita, né? Toda essa teoria é muito bonita, mas a prática não é bem assim. A ideia é que todos fossem, né, o autor fosse realmente para a justiça do trabalho para pedir o que tem direito. E o réu se defendesse quando ele tivesse a razão. Então, essa é a ideia, infelizmente. A gente sabe que na prática não é bem assim. Cada um quer se defender, quer acusar da forma que for e assim por diante. Então, quero que vocês leiam o artigo 14, inciso 2 do Código de Processo Civil. Bom, aqui esses foram os princípios que eventualmente, né, são os princípios gerais do processo civil que são aplicáveis ao processo de trabalho. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que esses princípios têm caído sim no concurso. Eu já verifiquei várias outras provas anteriores que o TRT, claro, dependendo do TRT que você tenha feito, quem já fez sabe o que eu estou falando, eles têm cobrado, não é uma incidência tão grande, não precisa, professor, mas se eu tivesse que escolher uma matéria, com certeza não é uma matéria que tenha caído tanto quanto outras matérias. Mas eu estou dizendo que eu acho, para quem está se preparando para o nível do TRT, sendo que a preparação é muito grande e o nível dos candidatos são altíssimos, eu sempre lidei com realidade, sempre lidei de uma forma bem franca. Eu quero que todos que estejam aí passem nesse concurso, mas eu quero que vocês tenham atenção, que não pode ficar escolhendo matéria. Então, como tem caído em concursos, eventualmente anteriores, e tem sido cobrado princípios, faço a leitura nesse formato. Leia o princípio, leia o artigo, a súmula que eu mencionei e faço ela entre as duas, tá? Então aqui nós vamos agora entrar na parte dos princípios específicos do processo de trabalho, só que nesse caso nós vamos entrar na aula que vem, na próxima aula. Então a gente termina aqui primeiramente os princípios gerais do processo civil aplicável ao processo de trabalho e agora, terminando, claro, a gente terminou essa parte da matéria, nós vamos entrar nos princípios específicos do processo de trabalho. Então vem com ânimo total para a próxima aula, tá? Se você está cansadinho e tal, essas coisas, joga a tristeza para fora, vem alegre porque nós estamos no intensivão e a prova em breve, em seguida, aí, no decorrer do término das aulas, vocês vão fazer a prova, vocês têm que passar para adquirir a estabilidade e o seu salário que você tanto sonha, ok? Então, a aula que vem a gente já começa os princípios específicos do processo de trabalho, não esquecendo que nós temos lá no site da Prova Concurso, né, questões, simulados, então acesse lá o site para você fazer, porque a melhor forma de você ver se você está aprendendo é treinando, é que nem futebol. Treine, faça bastante, tem que treinar muito, então treine fazendo bastante exercício. Estudou essa parte da matéria? Já estuda lá, já procura as questões e já começa a resolver. Eu acho que vai dar um ótimo resultado lá no dia da prova, ok? Tenham todos ótimos estudos e nos vemos na próxima aula. Até mais!